E agora sobre o tema justamente da beatificação, né, e canonização do carro, eu gostaria de entender assim, qual que é a diferença prática entre beatificação e canonização? Então, a igreja reconhece três processos, né? Primeiro, a pessoa, depois de morta, é feito um estudo da própria paróquia que leva para o Vaticano e, se for comprovado, e essa é a parte mais importante, isso é mais importante que os milagres, né? Se a pessoa realmente tiver uma vida de acordo com o Evangelho, vivendo as virtudes teologais, ela vira uma bem-aventurada, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Os milagres por si só, sem uma vida de virtudes, eles falam um pouco. Então, a primeira parte é analisar a vida de virtude da pessoa, as virtudes heróicas daquela pessoa. Ela vira uma bem-aventurada. Se ela for uma bem-aventurada e mártir, ela já vira beata. Mas se não for o caso de ela ser mártir, ela precisa de um milagre de intercessão para se tornar beata. Isso é a forma que a igreja tem de confirmar que é Cristo agindo através daquela pessoa, porque um milagre nada é, nada menos que uma ação de Cristo, uma ação de Deus aqui, agindo, fazendo uma coisa natural acontecer de uma forma sobrenatural. Então é a confirmação que a igreja tem de que algo é um milagre, né? Então, acho que existe muito, muito rumor sobre isso, muito má informação sobre essa questão do milagre, porque se um milagre de fato não for um milagre, a primeira a querer saber disso é a igreja, né? A igreja é preocupada com a verdade, mãe e mestra de todos os seus filhos, ela se preocupa em ensinar somente a verdade. Então a igreja é a principal interessada em saber a verdade, se é um milagre ou não. Porque se não é um milagre, então a igreja estaria errando e a igreja estaria levando os fiéis a se afastar da palavra de Deus. Então, a primeira interessada em saber se o milagre é verdadeiro ou não é a igreja, então tem todo um exame muito rigoroso para saber se é uma questão de milagre ou não. Por exemplo, se uma pessoa está sofrendo com uma doença muito, muito grave e ela de fato está investindo muito dinheiro no tratamento e o tratamento está acontecendo e acontece uma cura de uma hora para outra, provavelmente não é um milagre, porque está acontecendo todo um processo de tratamento. Geralmente a igreja atribui milagres a processos que não está havendo um tratamento muito intensivo ou as pessoas já desistiram. Então tem toda uma questão dessa. Então bem-aventurado um milagre beato. Mais um milagre de intercessão, você se torna santo da Igreja Católica. E é assim que funciona o processo, né? O santo é uma confirmação que a igreja tem que aquela pessoa é o exemplo a ser seguido e a confirmação que ela está no céu. E a gente pode pedir a intercessão direto dela para o céu, para a nossa própria vida. Então, a gente vai contar um pouquinho aqui dos milagres da beatificação do Carlos. Sim. Então, o primeiro caso, igual eu contei na história, é o caso do menino do Brasil, né? Essa criança sofria de estenose do adenal, causada por pâncreas anular incompleto e acompanhada de vômitos contínuos e grave desnutrição. Aconteceu na Arquidiocese de Campo Grande, no Brasil. O menino ele sofria com esse problema, mas ao tocar na medalha do Carlo Acutis, ele pede para parar de vomitar, para parar de sofrer. E logo, uma semana praticamente depois, ele melhora sem nenhuma explicação, né? A consulta médica da congregação declarou a cura rápida, completa e duradoura, sem nenhuma explicação científica plausível, né? Então, nesse sentido, o próprio Vaticano reconhece esse primeiro milagre, né? No Brasil, quem diria, né? No Brasil, um santo italiano. Então, já é uma forma de identificação nossa com o Carlo Acutis, uma coisa que nos traz mais perto dele, porque ele veio... até as pessoas que rezaram aqui no Brasil, a gente percebe também a unidade da igreja, né? Sim. A igreja é católica, universal, é uma só, é a mesma em todos os países, em todos os lugares, e a gente é um corpo só de Cristo, então junto com todos os santos, com Maria, com Cristo, e a graça que cai em um, cai em todo mundo. Então a gente percebe que é a unidade da igreja. O segundo milagre que leva à canonização, decretado em 2024, foi de uma jovem costarriquenha que estudava na Florença e ela sofre um grande trauma no crânio encefálico após um acidente de viação. E foi com múltiplos focos laceros contusivos e teve uma hemorragia. Então,
Também foi uma coisa que aconteceu dessa vez na Itália, e a mesma questão. O Congresso Peculiar de Consultório e Teologia concluiu que foi uma recuperação rápida, completa e duradoura, sem nenhuma explicação médica. E aí quem fez essa canonização foi o nosso Papa Leão XIV, né, já com a aprovação do Papa Francisco, que ia acontecer antes, mas porque ele morreu, né, foi adiado. Então esses foram os dois milagres que beatificaram e canonizaram o carro.